Com o custo de construção de Belo Monte, assim, o que a gente poderia fazer, assim, quais os caminhos que o Brasil poderia trilhar com esses 30 bilhões? Se você pensar em quantos quilowatts você constrói de biomassa ou de eólica, eles não estão tão longe assim do custo de Belo Monte, né? Então, até em termos de horizonte de tempo, né, de quanto vai levar Belo Monte para ficar pronta, é possível você construir a mesma quantidade de energia eólica com o que a gente tem de fábricas no Brasil produzindo essas torres hoje no Brasil, esses aerogeradores. Então, daria, nesse mesmo horizonte de tempo, se a gente realmente precisa de toda essa energia, daria para conseguir produzir isso nesse mesmo horizonte de tempo com energia eólica. Isso só falando do lado da geração, né? Agora, se a gente pensar do lado da eficiência energética, 30 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Então, a gente tem o Procel, que é o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, que tem já 25 anos no Brasil. E esse programa, ele economizou o equivalente a uma Belo Monte, em 25 anos, com 88 milhões de reais. Estou falando de menos de 100 milhões de reais. Então, a gente está falando 300 vezes mais barato do que uma Belo Monte. Então, só para citar um exemplo de como a eficiência energética tem um grande potencial e tem um custo muito menor. Só para dar uma opção, né? A gente poderia, se a gente pensar em eficiência energética, em troca de chuveiro elétrico por coletores solares, a gente conseguiria reduzir isso que se diz que Belo Monte vai atender de energia, a gente conseguiria reduzir isso com 1/3 do custo, por exemplo. Agora, se a gente optar por uma mistura entre eólica, entre biomassa e outras fontes, a gente consegue, com certeza, atender nesse tempo e com uma grande vantagem que é uma energia mais constante. Então, não basta a questão da quantidade de energia que a gente precisa, mas da energia firme, como o Pedro comentou, né? A gente precisa de energia que nos atenda o tempo inteiro. Então, não é só na estação chuvosa ou na estação seca. Nesse sentido, Belo Monte é uma redundância. A gente já tem a maior parte da matriz elétrica brasileira já é de usinas hidrelétricas. Então, a gente já tem um excesso de energia no final do ano e no começo do ano e uma falta no inverno, ou seja, a estiagem. Então, o que a gente precisa é preencher essa falta, não é aumentar esse excesso de energia no final do ano, mas preencher a falta com energia eólica e biomassa, que são as duas complementares. A gente tem essa vantagem, o Brasil tem esse jogo, né, de quando chove não venta e quando não chove tem a seca, que é ideal para cana-de-açúcar e é o período de maior vento, principalmente no Nordeste e no Sudeste do Brasil. A gente, às vezes, se esquece que o Brasil é um país continental, né? Então, a distância da Amazônia até o Sudeste, que é o grande consumidor de energia do país, é praticamente uma distância europeia, né? De Lisboa a Moscou, por exemplo. E a gente tem taxas de perda de energia pela transmissão e distribuição superiores às taxas internacionais. Então, a gente está, para cada quilômetro, a gente está perdendo energia, são 2.000 quilômetros. Então, realmente, se a gente melhorasse a qualidade dessa transmissão de energia, a gente perderia menos energia, sem dúvida nenhuma. Você consegue traçar um paralelo para a gente? Qual que é a média de perda de energia dos países em geral e qual que é a média da perda de energia na transmissão da energia brasileira no nosso território? Tá, é mais ou menos uma diferença de 10%, 8% mundial e 16% no Brasil. Então, a gente está mais ou menos aí uns 60% a mais, perdendo mais energia do que essa média. Nossa. Isso é muita coisa. Quando a gente fala de 11.000 megawatts, que é uma energia que pode atender milhões de pessoas, isso no final das contas dá muitas usinas menores, né? Em parques eólicos, a gente pode dizer que vários parques eólicos estão sendo perdidos aí nesse trajeto. Existe um mito de que para você conseguir suprir isso tudo, por exemplo, para você construir um parque eólico, você acabaria, enfim, tendo que ocupar um território muito grande. Como é que funciona isso? Porque dá para você, enfim, colocar 2 torres eólicas e continuar aproveitando aquele território? Como é que é isso? Como é que você precisa desmatar para isso? Você precisa, enfim, tornar improdutivo uma terra para colocar um parque eólico ali? Como é que funcionaria isso? Um parque eólico ele é colocado em propriedades, em fazendas, e ele não conflita com o que já existe ali, com a atividade que é realizada ali. Então, você tem fazendeiros que cultivam gado, ovelhas, outros tipos de cultura, arroz, por exemplo, e eles aceitaram colocar suas torres eólicas nesse território, então você tem a coexistência dessas atividades e você não está inutilizando nenhuma área por conta da geração eólica. Pelo contrário, você está melhorando as condições dessa área. Então, existem casos de fazendeiros que passaram a habitar aqueles locais pela melhora da segurança provida pelos parques eólicos. Então, existe uma harmonia total entre essas atividades, então não dá para dizer que você vai ocupar 500 quilômetros quadrados com geração eólica
quando na verdade você não está ocupando nada. A mesma coisa para painéis fotovoltaicos, né? Quando a gente está usando os telhados das casas, a gente não está inutilizando nenhuma área, é uma área ociosa que ela está ali para isso. Isso é um fenômeno mundial que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e o Brasil é o local intocado para isso. É importante lembrar que a gente tem um dos maiores potenciais solares do mundo. A gente tem energia solar no verão, no inverno, a gente tem uma baixa variação de sol, né? Todo dia faz sol no Brasil, e a gente tem inclusive os silícios, né? Se a gente for pensar na matéria-prima desses painéis fotovoltaicos, mas não utiliza. Mais uma vez, aquela história de exportar o silício e comprar o silício refinado num valor agregado muito maior, né? Ou seja, a gente tem uma economia primária e poderia estar arrumando a ter um modelo um pouco mais sustentável de desenvolvimento e até de geração de valor aqui no país. A discussão é uma discussão sobre qual é a política energética que o Brasil quer para o futuro, né? A gente tem um modelo, né, assentado no potencial hidrelétrico, né? Mas tem um custo, né, que eu acho que está sendo subestimado, né, no sentido do impacto socioambiental, né, até mesmo qual é a estratégia de desenvolvimento da Amazônia que a gente quer. Todos os rios do sul, sudeste do país foram barrados. Os potenciais maiores de energia estão agora na Amazônia, certo? A pergunta é, nós vamos barrar todos os rios da Amazônia, que tem potencial de geração hidrelétrica? Nós vamos reproduzir esse modelo cegamente, né, sem fazer uma discussão, considerando, né, as novas tecnologias e esses outros potenciais, né, de geração de energia que nós temos? Isso é uma decisão política. E há necessidade de fazer investimentos para que essas outras alternativas se tornem viáveis. Quando se fala que solar é muito caro, o Brasil não tem uma empresa de produção de placa solar. Ele exporta sílica, certo? Para países como a Alemanha, que produzem placa solar, que tem 1/5, 1/3, 1/4 da nossa insolação. E estão comprando e produzindo, né? Então, se a gente quer tornar, né, solar uma realidade e que ela tenha uma participação maior na nossa matriz energética, há necessidade de fazer investimentos estratégicos, né? Cadê os investimentos estratégicos? Cadê os incentivos do governo, né, para que essas outras alternativas possam realmente ocupar um espaço e um patamar de participação na nossa matriz energética? E a sociedade civil está impedida de participar desse debate, né? E está querendo trazer essas questões, trazer essas alternativas, né? Influenciar o governo para fazer investimentos estratégicos, para que haja um balanceamento, né, entre o nosso potencial hidrelétrico, que já está de bom tamanho, né, em relação ao desenvolvimento de outros potenciais que nós temos, mas que precisam de investimentos, precisam de políticas, né, claras, objetivas. No plano decenal de expansão energética do governo, estão sendo previstos 100 bilhões de reais para a construção de novas hidrelétricas no Brasil. E para a energia solar, 0. Então, essa é a visão que se tem, né? Eu acho que foi bastante esclarecedora essa conversa da gente, né? É a primeira de muitas que virão ainda, vocês podem ter certeza. Queria agradecer desde já ao André, ao Ricardo, ao Pedro, que falou com a gente diretamente de Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acho que foi esclarecedor para todo mundo. Muita gente estava perguntando essas coisas. Como é que a gente consegue? Quais são as alternativas a Belo Monte? Enfim, acho que a gente conseguiu esclarecer todo mundo que está na nossa fanpage, no nosso site. E queria agradecer a vocês que assistiram a gente agora, Tica Minami, que convidou esses 3 feras aqui para estarem com a gente hoje. E é isso, é o primeiro de vários. Eu espero que vocês acompanhem aí o Gota d'Água nessa longa trajetória aí, enfim, em busca de um mundo melhor, mais consciente, mais solidário. O debate está levantado. Eu acho que graças a vocês a gente conseguiu já um dos primeiros objetivos do Gota d'Água, que era colocar a Belo Monte em pauta para a sociedade brasileira, incluir a sociedade brasileira nessa discussão e colher esse 1 milhão de assinaturas que vocês fizeram isso brilhantemente durante essa uma semana na internet, contaminando todo mundo com o nosso vídeo, com o nosso site. Então, espero poder contar com vocês numa próxima oportunidade também. Com certeza. E com vocês aí também de casa. Um beijo, obrigado, até a próxima. Valeu.